Olá, eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e pastora. E estou aqui hoje para falar com vocês sobre obediência. E o tema que todo mundo me pede, todo mundo quer saber como que eu faço meu filho me obedecer. Então, vamos lá comigo, ser pais melhores para filhos melhores. Então vamos lá, gente. Esse tema é bem complexo, né? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é obediência, né? Tem um outro vídeo aqui no meu canal, o título é Temperamentos. Então dá uma pesquisada lá, quando terminar esse vídeo, assiste esse também. Porque nesse vídeo sobre temperamentos, eu explico um pouco sobre o que é personalidade, o que é temperamento, o que a criança vai adquirindo ao longo do tempo, né? Que ela vai adquirindo conforme ela vai crescendo, conforme ela vai tendo experiências de vida, e o que é DNA, aquilo que já nasce com a criança. Então, o temperamento já nasce com a criança, é DNA. Aí você precisa assistir lá esse vídeo para entender melhor. Mas a criança, por exemplo, que é de um temperamento de persistência, né, que é de um temperamento da raiva, ela vai muitas vezes ser tida como uma criança teimosa, como uma criança indisciplinada, como uma criança desobediente. E talvez não seja, né? E talvez não seja bem por aí, não é bem esse o caminho, não é bem essa a definição. Então, assim, é muito complexo falar sobre obediência sem antes a gente pontuar, né? Porque se a gente sai falando, faça isso, use essa técnica, use aquela técnica, né? Corrija de tal forma, discipline de tal forma, sem antes a gente pontuar o que realmente é obedecer, o que a gente realmente espera das nossas crianças, vai ficar algo violento, sem sentido nenhum para a criança, não vai gerar educação, não vai gerar realmente uma consciência. Então, sabe, vira adestramento, entendeu? E tem muita gente por aí ensinando a técnicas para fazer a criança obedecer, que na verdade são técnicas de adestramento. E eu tenho certeza que você, por mais que você esteja cansada, por mais que você já tenha tentado de tudo, teu filho não obedece, teu filho é uma criança difícil, tarará, 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 mesmo assim, eu tenho certeza que não é isso que você quer para tua criança. Você quer que ela cresça com pensamento crítico, que ela cresça entendendo o que ela deve fazer, o que não deve, por quê, né? Pensando. Então, eu tenho certeza que você quer que teu filho cresça e se torne uma pessoa persistente, perseverante. Você não quer que teu filho, por exemplo, na primeira adversidade no ambiente de trabalho, desista, né? Diz, esse emprego não é para mim, isso daqui não é para mim, deixa para lá. Você não quer que seu filho seja assim. E aí, quando a criança pequenininha persevera por algo que ela quer, quando ela vai até o fim, insiste naquilo que ela quer, a gente fala que ela é desobediente e pede que ela pare com essa perseverança, que ela pare com essa persistência. Como que ele vai se tornar um adulto perseverante e persistente? Nunca, não tem como, né? Porque a gente está formando a personalidade dessa criança com as experiências que ela tem ao longo da vida. E as experiências da infância são as experiências que têm uma porcentagem aí na formação dessa personalidade maior. Então, é importante que a gente entenda primeiro o que é obedecer. Que obediência é essa que você quer do seu filho? Você quer que ele não persevere naquilo que ele quer, que ele não persista naquilo que é a vontade dele. Você quer uma criança estátua, né? Você tem um filho ou uma estátua, né? Você tem uma filha ou uma boneca, é uma criança. Então, peraí, né? Vamos ajustar isso primeiro para depois a gente falar sobre obediência. Então, vamos lá, ajusta aí a tua perspectiva em relação à criança, né? Ajusta a tua expectativa em relação à tua criança. O que realmente você espera do teu filho? Espera uma submissão dele, que torna ele uma criança apática,
Uma criança sem vontade, sem pensamento lógico, sem um pensamento crítico das coisas, que não persevera por aquilo que ela quer? Ou você quer uma criança que consegue discernir, entender, observar, escutar aquilo que você está pedindo, entender aquilo que você está pedindo e se esforçar para fazer aquilo que lhe foi delegado, aquilo que lhe foi solicitado? Aí, ok. Aí a gente está falando a mesma língua. Tá entendendo? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer do mundo em te ajudar. E vou responder todos. Então, a gente precisa repensar isso, né? O que eu espero do meu filho? Eu espero ter uma criança que fique quieta 2, 3 horas, sentada numa palestra, num culto. Eu espero ter uma criança que vá ao mercado comigo e não peça nada, né? Então, em primeiro lugar, será que teu filho realmente é desobediente? Ou será que você está esperando dele coisas que ele não pode te oferecer, né? Coisas que ele ainda não tem uma maturidade, uma consciência, um desenvolvimento neurológico ainda que o capacite a obedecer dessa forma que você está querendo. Então, vamos ajustar isso, né? Vamos ajustar as nossas expectativas, vamos ajustar aquilo que a gente espera das nossas crianças, né? Feito isso, uma coisa que a gente precisa fazer para ajudar os nossos filhos a nos obedecerem, né? Me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a ajudar essa criança, porque, né, tem algumas coisas que é complicado de obedecer também, né, mãe? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, precisa deixar muito claro quais são as regras, quais são os combinados dessa casa, né? O que se pode fazer, o que não pode fazer. Às vezes, por mais que pareça óbvio para você, isso é muito óbvio, né? E às vezes a gente vai nesse óbvio, e a gente não transmite, a gente não relaciona, a gente não lista para as crianças aquilo que a gente quer que elas façam. Então, vou te dar um exemplo. Você foi a um restaurante e foi um péssimo passeio, foi horrível, porque chegou lá, teu filho fez muita bagunça, não obedeceu, ficou correndo. Mas antes de sair de casa, antes de você ir a esse restaurante com ele, você sentou e conversou e falou por que não é legal sair correndo pelo restaurante, por que não é legal gritar num restaurante, por que não é legal jogar comida na outra mesa, né? Por que isso não é legal? Então, primeira coisa, você tem que esquecer aquele negócio, não pode porque não pode e acabou. Não vai porque eu tô falando que não vai e acabou. Porque eu não quero e pronto. Não, você não vai ter uma criança obediente dessa forma. Então, é necessário sim explicar os porquês. Por que eu estou pedindo isso? Por que não pode fazer isso? Por que esse lugar não é adequado para se comportar dessa forma? Então, você precisa prever, né? O adulto aí da relação é você. Então, você precisa prever algumas coisas, você precisa se antecipar em alguns momentos. Então, vamos continuar nesse exemplo. Você vai sair, vai ao restaurante, vai levar a sua criança junto com você. Se antecipa. Leva um joguinho, um quebra-cabeça, um joguinho monta-monta, alguma coisa que ela vai gastar um tempo, que ela vai precisar se concentrar, uma novidade. Então, gente, assim, meu paraíso, meu sonho de consumo é lojinha de R$1,99. Eu não posso ver uma que já quero me jogar. Eu amo, eu compro revistinha de enigmas, eu compro quebra-cabeça, eu compro massinha de modelar, eu compro um monte de joguinhos, eu sempre tenho alguns guardados, eu não chego em casa e dou tudo de jeito nenhum. Eu tenho um monte de joguinho guardado, um monte de revistinha guardada, livrinho de historinha guardado, eu sempre tenho. Sempre tenho 3, 4 opções desses joguinhos que são super baratinhos, são educativos e entretém a criança numa sala de espera de um consultório, né? Numa condução, num culto que de repente não tem o kids ali, no próprio restaurante que eu tô dando o exemplo. Então, você se antecipar, né? E você não esperar da criança um comportamento adulto. Gente, a gente acha tão feio essas crianças adultizadas, não é verdade? A gente não quer que o nosso filho seja adultizado, mas você não quer que teu filho seja adultizado porque você não quer que ele fique dançando o funk, rebolando na boquinha da garrafa com o shortinho da Carla Pérez, né? Você não quer isso pro teu filho, mas você quer que ele se sente num restaurante e se comporte como um adulto. Isso também é comportamento adultizado. Então, a gente não quer
quer que o nosso filho tenha um comportamento adultizado, então você tem que pensar e você tem que se antecipar. Então leva um joguinho, leva alguma coisa. Antes de sair de casa, explique para ele, olha, nós estamos indo ao restaurante, nós vamos comer, você vai poder escolher o teu prato ou não sei, enfim. Você vai falar para ele quais são as regras desse passeio, o que você espera dele nesse passeio, o que pode fazer, o que não pode fazer, por que não pode fazer. Não é legal você sair correndo. Quando você não estiver mais satisfeito, talvez a mamãe ainda esteja comendo, então você vai precisar esperar, não pode sair correndo porque as outras pessoas estão comendo e elas não gostam, e enfim, explicar para ela, se antecipe. Então, qual é o momento de crise dentro da tua casa? Né? É a hora do banho. A hora do banho é a hora da crise, é a hora da desobediência, é a hora da malcriação. Ele grita, ele diz que não pode, ele me bate, ele me cospe, ele diz que não quer, ele diz que não vai. É a hora do almoço, porque ele quer ficar assistindo desenho e ele não quer sentar para almoçar, ou ele não quer comer o verdinho. Momento de crise dentro da minha casa é o momento de estudar, ou é o momento de ajudar na tarefa doméstica, ou é o momento da hora de dormir. Enfim, o que desencadeia, né? A criança birrenta, a criança que grita, que chora, que diz não, que bate, que desobedece. O que starta essa criança no teu filho? Então, você já se antecipar. É quando nós vamos sair. É quando vamos visitar alguém. É na hora do almoço. Então, você já vai entender, já pensa aí na tua cabeça, faz uma listinha mental ou até mesmo por escrito, do que desencadeia no teu filho a birra, o que faz ele dizer não, o que faz ele desobedecer, em quais momentos que ele é a criança malcriada, a criança birrenta. Lista isso. E aí, para cada uma dessas situações que você listou, você vai pensar numa estratégia de fazer aquele momento ser ameno, de fazer aquele momento ser pacífico. Então, por exemplo, é a hora do banho, a hora da desobediência, da gritaria, que ele cospe, que ele xinga, que ele bate, é a hora do banho. Então, eu vou comprar brinquedinhos para colocar no boxe, eu vou ver se meu banheiro é bem iluminado, será que ele não tem medo desse ambiente, desse lugar? Então, em outros momentos do dia, eu vou trazer ele até esse banheiro, eu vou trazer ele até essa banheira, até esse box, vou mostrar para ele, vamos de repente pegar a tinta guache, vamos pintar as paredes, não pode pintar a parede, mas no box pode, mamãe vai deixar, vamos lá fazer uma pintura na parede do box. Então, você vai listar aí quais são esses momentos, o que starta isso, e aí para cada uma dessas situações você vai pensar, vai buscar, vai criar, se tiver dificuldade, me peça ajuda, você vai listar uma estratégia para cada momento. Então, se é o momento da comida, um pratinho diferente de personagem, uma brincadeira, uma música, a música da hora do banho, a música da hora de comer, a música da hora de dormir, eu já vou me antecipar a isso, eu já vou me preparar para esse momento, porque o que acontece? A criança começa a gritar, começa a dizer que não vai fazer, que não vai obedecer, começa a dar birra, começa a bater, xingar, você tá tão nervosa, cansada, estressada, bate na criança, grita com a criança, ou já tá tão cansada que deixa pra lá e deixa ela não fazer aquilo que ela não quer fazer. E então, você precisa se antecipar. No momento que você tá calma aí, tranquila, assistindo esse vídeo, você vai listar na tua cabeça o que eu posso fazer para transformar esse momento num momento de paz, um momento de alegria. Eu vou criar a brincadeirinha da hora da comida, eu vou criar a historinha da hora de dormir. Então, se na hora de dormir é a hora do drama, eu vou começar todos os dias a contar uma história. Então, assim, olha, a gente vai pôr o pijaminha, a gente vai tomar o leitinho, vamos escovar o dentinho, a gente vai pra cama e a mamãe vai contar uma historinha todos os dias. Mas se você ficar desse jeito, gritando, xingando, batendo, dizendo que não quer dormir, então não vai ter a historinha. Mas a mamãe vai fazer um teatrinho, a mamãe vai contar uma historinha todos os dias antes de dormir. Então, trazer para esse momento que starta a birra e a desobediência no teu filho, trazer para esse momento algo leve, algo divertido, uma brincadeira, uma musiquinha, proporcionar uma experiência boa nesse momento que para ele é um momento ruim. Então, esse momento que é um momento de crise, você proporciona, você marca a tua criança com uma experiência boa nesse momento, né? Isso vai acalmá-la, isso vai trazer
né? Um parar para pensar, um parar para refletir nessa criança. Então, você se antecipar a esses momentos, você criar estratégias, você conversar com a tua criança, não no momento que ela está tendo a birra, que ela está gritando, que ela está chorando, que ela está se jogando no chão. Não é nesse momento, mas no momento que a sua criança estiver calma, tranquila, que não for aquele o momento de crise, você vai sentar com ela e conversar. Por que você sempre desobedece quando a gente está no mercado? Por que você sempre desobedece quando a gente está na casa da vovó? Por que você sempre desobedece quando está na hora do banho? Enfim, na porta da escola, né? E aí você vai citar os momentos que tua criança faz aquilo que você não concorda, que você não gosta, que você não quer que ela faça. E vai perguntar para ela o que ela está sentindo naquele momento, né? Vamos dar nome para essa emoção? Vamos entender que emoção é essa que ela está sentindo? Então você vai perguntar para ela, mas meu filho é muito novinho. Não subestime a sua criança. Ela já tem capacidade de externar o que ela sente, de contar para você sobre as emoções dela. Então você vai perguntar, por que você fez isso? Por que você sempre faz isso nesses momentos? O que você sente? Por que você não gosta de fazer tal coisa? Por que você não me obedece nessa situação? Escuta com o ouvido aberto, com ouvido de amor, sem crítica, sem julgamento, sem menosprezar os medos do teu filho, sem menosprezar as emoções do teu filho. Ele é só uma criança, as emoções dele estão ainda amadurecendo, estão se formando, né? Você ou deveria ser o maduro da situação. Então é normal que as emoções dele ainda sejam muito imaturas, né? E ele te relate coisas que você fale, que bobagem, que desculpinha, mas para ele é importante. Então não menospreze os sentimentos dele, escute, e aí você vai começar a conversar, você vai começar a negociar com a sua criança. O não pode, porque eu tô falando e acabou, não funciona. Não vai funcionar. E só vai criar, se for uma criança mais submissa, uma criança mais introspectiva, mais tímida, isso vai traumatizá-la, isso vai ser uma violência para ela. Se for uma criança que bate de frente, uma criança da raiva, uma criança mais comunicativa, mais extrovertida, só vai gerar mais raiva. Então, você ouvir o porquê da desobediência, o que ele sentiu, por que ele fez aquilo e tratar isso de uma forma negociando. Foi por isso? Tá. Mas então a gente pode fazer isso sem que você sinta. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Mamãe, eu desobedeci e não fui tomar banho porque eu tenho medo de ir ao banheiro. E aí você fala, tá bom, foi por isso. Então vamos dar um jeito de que seu banho não seja ruim para você. O que a gente pode fazer? Quer que eu fique com você no banheiro o tempo todo, até você terminar, para que você não sinta medo? Que tal você levar um radinho pro banheiro? A gente coloca um louvor para você escutar enquanto toma banho, né? Vamos iluminar, ou vamos trocar o banheiro que você usa, quer usar o banheiro da mamãe? Enfim, você vai negociar com ele isso, né? Vai ouvi-lo, uma escuta realmente aberta, uma escuta amorosa, uma escuta não crítica, e você vai negociar com ele isso, ok? Deixando as regras muito claras, conversando, entendendo qual é o sentimento dele. Se ele for muito novinho, ensina para ele o que é medo, o que é raiva. Olha, isso que você está sentindo agora nesse momento é raiva, né? Quando a gente está com raiva, a gente não conversa direito. Então eu vou esperar você se acalmar e depois eu venho conversar com você, né? E aí quando ele se acalmar, você explicar o que é raiva, o que a gente pode fazer quando está com raiva. Você não pode fazer isso, você não pode fazer dessa forma, você não pode gritar. Não adianta você explicar. Quando nós estamos com raiva, a gente tem vontade de gritar. Quando nós estamos com raiva, nós temos vontade de bater em alguém. Mas a gente não pode bater. Então, o que você pode fazer para se acalmar quando você estiver com raiva? Olha, isso que você sentiu foi raiva. O que nós podemos fazer quando estamos com raiva? Podemos bater nas pessoas? Podemos quebrar as coisas? Isso a gente não pode fazer. Mas eu estava com raiva e tive vontade. Mamãe também tem raiva e sente vontade de quebrar as coisas. Se não quebra, né? Abafa. Né? Às vezes a criança já viu a mãe jogando alguma coisa, já viu a mãe arremessando algum objeto que estava na mão dela na hora que ela estava com raiva. Aí ele dá uma birra, se joga no chão, quer bater em você, quer quebrar o brinquedo que está na mão dele, e a gente só sabe gritar e dizer que não pode. Mas enfim. E aí você vai dizer para ele,
A mamãe também, quando tá com raiva, tem vontade de bater, tem vontade de quebrar alguma coisa, mas nós não podemos. Já pensou se todas as vezes que a gente ficar com raiva, a gente bater em alguém ou quebrar em alguma coisa, a gente vai ficar com a casa vazia, né? E ninguém vai querer ficar perto da gente, porque vai ter medo de apanhar. Mas faz disso uma piada, sabe? Ri com teu filho. Mostra pra ele que você é parceira dele, que você tá do lado dele. E aí, o que você pode ensinar pra ele? Como que você vai agir quando você estiver com raiva? Então, quando você estiver com raiva, você pode bater na almofada. Quando você estiver com raiva, vem correndo e abraça a mamãe. Quando você estiver com raiva, morde o travesseiro. Quando você estiver com raiva, vamos eleger o boneco da raiva. Quando você estiver com raiva, pega esse boneco e aperta ele. Então, ajuda o teu filho a colocar essa energia para fora, porque lá dentro ela não vai ficar. Até nós adultos, quando estamos com raiva, quando estamos com muita energia dentro da gente, a gente tem que extravasar de alguma forma, senão a gente explode. E essa explosão vem de várias formas. A criança, ela precisa extravasar. Então, você vai ensinar para ela como extravasar, né? Acolher o choro, acolher a dor, acolher a tristeza, acolher a raiva, os sentimentos do teu filho. Então, você disse não para ele. Mamãe, eu quero tal coisa. Não, não pode. Vamos dar um exemplo, né? Dar um exemplo prático para você entender bem. Mamãe, eu quero comer doce. Eu quero aquele doce que tá na geladeira. Não, não pode, porque daqui a pouco você vai almoçar, vai estragar teu almoço. Mas eu quero! E aí ele começou a ter uma crise, se jogou no chão, começou a bater, começou a cuspir, começou a gritar, começou a quebrar alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai falar, vem cá, filho, abraça a mamãe. Poxa, é ruim, né? Eu sei, dá muita raiva. Querer comer uma coisa e não poder é muito ruim, né? Dá uma vontade, né? Parece que até a gente tá sentindo o gosto da coisa na boca. Eu sei como é. É muito ruim. Às vezes a mamãe também quer comer umas coisas que não pode comer. Eu também fico com muita raiva. Mas vem aqui, vou te abraçar, vamos se acalmar, vamos lá pegar o bonequinho da raiva, vamos pegar a almofada da raiva, né? Então você vai acolher. Eu tô dizendo para você voltar atrás e falar assim, não, tudo bem, então pode comer, vou te dar só um pedacinho. Não, não tô dizendo para você fazer isso, não faça isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, isso é péssimo, é errado. Agora, acolher o sentimento não significa voltar atrás na tua palavra. Você disse não para o teu filho e ouvir não é ruim. Ouvir não não é bom. Você também não gosta de ouvir não. Então, você vai acolher o sentimento dele. Você não vai voltar atrás, você não vai dizer sim porque ele se jogou no chão, porque ele chorou. Vai continuar sendo não. Mas você vai ser amiga, parceira, solidária, vai ter empatia. Gente, pelo amor de Deus, não fale para tua criança engole o choro. É isso e acabou. E se chorar, vou te dar um motivo de verdade para chorar. É isso e é não e engole o choro e não chora. Gente, aí cresce aquele adulto que não sabe lidar com as suas emoções. Aquele adulto que não sabe olhar no olho e dizer eu te amo, que não sabe dizer não, que não sabe dizer que ficou triste, que ficou magoado. Aquele adulto que reprime as suas emoções, né? Por quê? Porque quando criança foi reprimido, porque quando criança mandaram ele engolir o choro. Então, engole o choro eu não quero saber qual é a emoção que você está sentindo, eu não me importo com a tua tristeza, eu não me importo com aquilo que você tem vontade. A criança não tem que ter vontade, criança tem vontade, nem todas as vontades vão ser atendidas. Nem todas as vontades da criança vão poder acontecer. A maioria não pode. Gente, as pessoas falam assim, eu queria voltar a ser criança é tão bom. Essa criança não sabe, né? O que é preocupação, o que é um boleto para pagar. Essa criança não sabe que fase maravilhosa que ela tá. Querido, ser criança não é fácil. Você já parou para pensar? Eu queria que você passasse uma semana sendo criança. Você vê teu pai e tua mãe conversando, não entende o quê, mas percebe que tem alguma coisa errada. Você queria alguma coisa e não pode. Você não escolhe o que você vai comer. Você não escolhe a hora que você vai acordar ou dormir. Nem a roupa que você veste você escolhe. E quando você tem vontade de alguma coisa, mandam você engolir o choro e falam que você não tem que ter vontade, né? Então, criança tem medos. Criança tem muito medo, né? Criança quer se expressar e não consegue, às vezes ela não sabe dizer o que ela está sentindo, o que ela tem vontade. Então, ser criança também tem suas dores. Vamos ter empatia. Empatia não é só de igual para igual, né? Vamos ter empatia. Então, você disse não e o teu filho não gostou, o teu filho chorou porque você disse não para ele.
normal, né? Não é bom ouvir não. Não é bom querer uma coisa e não poder. Então você vai acolher esse choro. Teu filho precisa saber que todas as vezes que ele tiver com uma dor, né, uma dor na alma, uma dor física, ele vai ter o teu colo. Ele vai ter o teu carinho. Nem sempre ele vai ter a tua concordância. Nem sempre ele vai ter o teu aval, né? Mas ele sempre vai ter o teu colo e o teu carinho. Então vem cá, é ruim mesmo, né? Quando a gente quer comer uma coisa e não pode. Mas olha só, vamos passar essa raiva de alguma forma? Agora a gente não... Vamos pegar lá o bichinho? Ou então... Agora não pode comer o doce, mas agora pode ler uma historinha enquanto o almoço não fica pronto. Pode ir um pouquinho no parquinho enquanto o almoço não fica pronto. Olha, o doce agora não pode, mas pode ligar para conversar com o priminho, fazer uma videochamada enquanto o almoço não fica pronto. Vamos dar opções para essa criança. Vamos permitir que ela manifeste as suas emoções e dar opções para ela, né? Aquilo que não pode, mas tem outras coisas que pode. E assim, não é não, vai ser não, não vai voltar atrás. Tem coisas que não pode comer doce antes do almoço, não pode. Ai, mas eu fiz isso que você falou, ele se jogou no chão, gritou, eu acolhi, dei carinho, nomeamos, elegemos o bichinho da raiva, do não sei o que, o travesseiro da tristeza, o ursinho da raiva, e não adianta, todas as vezes que eu falo não para ele, ele se joga, ele grita, ele chora. Então, você precisa desenvolver com a tua criança. Se você já fez isso e ela continua tendo reações muito exageradas aos nãos, então o que você vai fazer? Você vai fazer coisas que acalme ela. Então você vai fazer o potinho da calma. Você vai ver se essa criança não tá vendo muito videogame, muito videozinho no YouTube, não tá exposta a muitos estímulos. Quarto de criança, gente, às vezes o quarto da criança é cheio de cor, cheio de brinquedo, né? Então, se a tua criança é assim, você já seguiu várias dicas e nada acalma ela, qualquer não desencadeia uma crise. Então, bora colocar essa criança para praticar um esporte, bora colocar essa criança para aprender um instrumento musical. Gente, aprender instrumento musical acalma demais a criança, né? Bora diminuir os estímulos sensoriais na tua casa. Talvez essa criança esteja sendo hiperestimulada, né? Então, se ela é uma criança da raiva, se ela é uma criança da perseverança, vamos acalmar essa criança, vamos diminuir os estímulos sensoriais ao redor dessa criança, ok? É legal ter isso visível em casa, né? Quais são as regras, quais são os combinados dessa família, não falamos palavrão, não gritamos uns com os outros, não batemos uns nos outros, né? Colocar as regras, e aí quando você estiver fazendo as regras, você permitir que a tua criança também coloque coisas que ela quer que sejam regras para você, né? Então, por exemplo, a mamãe também não pode gritar. Se eu não posso gritar, a mamãe também não pode, né? Se gritar é errado, né? Não é errado para mim ou para o fulano, é errado. Então, vamos colocar regrinhas aí nesses combinados para os adultos também, né? E permita que ela participe disso, que ela participe da elaboração desses combinados, né? Permita que ela também saiba. Uma outra coisa também muito importante, tem um vídeo meu aqui no canal, depois você assiste também esse, o do temperamentos, né? Que eu falei no começo, e também tem um outro que vai complementar esse daqui, que é importante que você assista, que fala sobre rotina. Como fazer a rotina para a tua família, como estabelecer uma rotina. É um vídeo muito legal, chama Rotina Familiar. Assista esse também, e aí vocês vão fazer as regras e os combinados da casa e a rotina da casa. Porque uma criança, ela obedece com muito mais facilidade, ela é muito mais obediente quando ela sabe o que vai acontecer. Vamos voltar lá no exemplo do restaurante, ela sabe para onde ela está indo, quem vai estar lá, né? De repente a criança teve um comportamento exagerado, um comportamento muito enérgico no restaurante, porque você não avisou que ia ter uma outra pessoa lá, chegou lá, ela encontrou aquela pessoa, ela ficou tímida, ela ficou sem graça, e aí ela acabou
ela não sabe ainda controlar direito as suas emoções e acabou exagerando. Então, é sempre importante a gente falar para a criança o que vai acontecer, que horas nós vamos, com quem ela vai, quem estará lá, que horas ela volta. Não só o que pode, o que não pode fazer, mas também o que vai acontecer. Isso acalma muito a criança, né? Ter um momento diário de brincadeira. Se a criança é menor, se é pequena, um momento diário de brincadeira livre, onde ela vai escolher o que ela quer brincar e ela vai brincar sozinha ou com irmãos, e um momento diário, pelo menos 10, 15 minutos por dia de brincadeira com você, mamãe e papai, né? Com vocês, os dois juntos ou um ou outro, diária. Diário! Pois é, diariamente você lava a roupa do teu filho, você limpa o bumbum dele, você arruma a cama dele, você passa a roupa dele. Mas isso são serviços que você está fazendo para ele e não com ele. Diariamente você faz comida para ele, mas você também precisa ter diariamente algo que você faça com ele. Os maiorzinhos, pré-adolescentes, puberdade, pré-adolescência, adolescência, pode ser 1 ou 2 vezes por semana. Mas criança, bebê, primeira infância e criança, é diário, você precisa ter um momento com teu filho. 10, 15 minutos por dia. Isso vai acalmar ele, você vai ver como que a questão da obediência está entrelaçada com a questão da rotina, com a questão dos combinados, com a questão da mamãe e papai ter tempo para mim, com a questão de atividades que acalmem essa criança, né, de atividades que ela possa deixar a sua energia ali. Isso é muito importante, tudo isso vem junto, né? Eu não vou passar para você jamais uma técnica que seja uma técnica de adestramento, né? Bater funciona super, funciona na hora. Até eu, se você me bater, eu te obedeço quietinha, né? Se você bate numa criança, se você dá uma chinelada, dá uma palmada nela, e ela fez determinada coisa, você foi lá, bateu e falou, não quero que você faça mais isso. É muito pouco provável que essa criança vai fazer isso de novo, porque, né, ela tem medo de apanhar, porque doeu. Então, funciona, mas a que custo? A que preço? Né? Afastando o seu filho de você, fazendo com que teu filho tenha medo de você, que ele não crie laços afetivos, vínculos emocionais com você, e ele não entenda o porquê ele não pode fazer aquilo, ele simplesmente não faz mais porque ele tem medo de apanhar. Então, não existem técnicas que você vai fazer assim e teu filho vai obedecer e ok, porque isso é adestramento, mas existe sim um ambiente favorável para a obediência, quando a criança entende claramente qual é o comportamento que se espera dela e o porquê se espera dela aquele comportamento, quando isso que se espera dessa criança é coerente, é adequado à idade dela, podemos esperar isso dessa criança, ela tem condições de oferecer isso. Então, ela entende o porquê esperamos isso dela, está claro para ela. Ela tem uma rotina adequada, sadia, ela tem tempo para brincar, ela tem atenção, tempo de qualidade dos seus pais. Então, esse ambiente torna essa criança obediente, né? É um conjunto de situações que vai proporcionar essa tranquilidade que a criança precisa, esse respiro emocional que essa criança precisa para conseguir ouvir aquilo que você está solicitando dela e colocar em prática, né? Então, é importante. Tem uma outra coisa também, lembrei agora. Quando a criança é muito pequenininha, menor de 2 anos, né? 0 a 2 anos, essa fase tem um jeito certo de se comunicar, tem um jeito certo de você falar aquilo que você deseja que ela faça, falar aquilo que você deseja que ela obedeça, né? O que não pode pegar, onde não pode ir, tem um jeito certo de falar isso. Aí é outro vídeo que eu vou indicar aqui, já é o terceiro vídeo que eu tô indicando, mas é porque é tudo muito entrelaçado, tudo gera obediência, né? Ou a desobediência. Mas esse outro vídeo é comunicação com crianças pequenas. Tá aqui também no meu canal, procura lá para você assistir. Então, se teu filho é o tamanho P, né, do seu PMG aí na tua casa, o meu P aqui já tá com quase 4 anos. Mas menores de 2 anos, tem esse vídeo, comunicação com crianças pequenas, que vai te ensinar a fazer teu piquititinho aí te obedecer, falar com ele da maneira certa, certo?
uma maneira que ele entenda e que ele consiga obedecer. E é importante também comunicar, né? Eu falei aqui do antes e do durante, né? O antes da desobediência, o ambiente que a gente deve proporcionar, o durante uma crise, durante uma birra, como a gente deve se comportar durante a desobediência, mas vou falar um pouquinho também, rapidamente agora, já estou encerrando, assim, como que a gente comunica para a criança que a gente não gostou, porque eu vejo muitos pais assim, a criança vai e faz algo horrível, né, assim, uma falta de educação e tal, comete ali um ato muito ruim, e aí o pai fala assim, meu amor, oi Joãozinho, não faz isso, ai, é que ele tá com sono, ai, aqui não sei o que, sabe? E aí a criança entendeu que você não gostou? Ela entendeu que aquilo não foi legal? Claro que não. Então, quando a criança faz algo errado, quando a criança faz algo que você não queria que ela fizesse, quando ela desobedece, você precisa comunicar que você não gostou, ela precisa entender que não foi bacana e que você não gostou, que você não aprovou aquela atitude. Então você precisa mudar o teu tom de voz. Se você fala com a criança quando você está comunicando que você não aprovou determinada atitude, você comunica isso no mesmo tom de voz de quando você está brincando com ela, de quando você está falando algo normal, corriqueiro com ela, ela não vai entender que aquilo não foi bacana e ela certamente vai fazer de novo, né? Porque chamou a tua atenção, foi algo que você olhou para ela, conversou com ela, ela não entendeu que aquilo não foi bacana. Então você mudar o teu tom de voz, eu não tô falando para você gritar com teu filho, não é isso, bater de jeito nenhum, sou contra. Mas eu tô falando para você dizer para ela, não gostei, não foi legal isso que você fez, não deveria ter feito isso, não foi bacana, a mamãe está muito brava agora. Porque eu já tinha te pedido, eu já tinha te explicado. Ou então, vem aqui, deixa eu te explicar por que não pode fazer isso. Olha aqui, isso não foi legal por isso, isso. Não foi bacana. E você tem que fazer a expressão, e você tem que mudar o teu tom de voz, para que ela entenda que aquilo não foi legal, que você não gostou, que você não ficou satisfeito. Não vai ficar de mal do teu filho, ficar sem falar com ele, virar a cara para ele. Não precisa bater, não precisa gritar, nada disso. Mas demonstrar, mudar o seu tom de voz para que ele entenda que você não gostou, certo? E aí, se mesmo assim ele continua desobedecendo, o que eu faço? É castigo? É cantinho do pensamento? Eu bato? Eu tiro alguma coisa? Eu vou fazer um outro vídeo, ainda não tenho esse vídeo aqui no meu canal. Não vou indicar esse. Já indiquei 3, né? Mas esse eu ainda vou fazer. O porquê que eu não concordo com o cantinho do pensamento, né? O porquê eu aprendi que com o meu primeiro filho eu usei o cantinho do pensamento, mas eu aprendi que ele não funciona, né? E aí, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Aplica as técnicas que você aprendeu até aqui, assista o vídeo da rotina, o vídeo do temperamento e o vídeo do comunicação com criança pequena, se for o teu caso, né? Se você tem um pequenininho aí. Mas aplique essas técnicas, se surgir alguma dúvida pode me perguntar, vou ter o maior prazer em te responder. E depois eu vou fazer um falando sobre o tal do cantinho do pensamento, tá bom? Eu espero ter ajudado, se eu ajudei, compartilhe esse vídeo com outros papais. Vamos embora, vamos juntos? Ser pais melhores para filhos melhores. Quer que teu filho seja melhor? Se transforme você primeiro num pai melhor. Beijo, Deus abençoe tua casa.